Olá, minha gente. Boa noite. Sei que Boa noite, meus irmãos. Eu sei que a conversa está muito boa, mas vai ficar melhor ainda. Vamos dar início à nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês. Muita felicidade. Paulo Kardec abre suas portas para mais uma semana espírita, né? Para mais um encontro, né? Esse encontro que já acontece há 56 anos, né? Então, isso é muito gratificante para todos nós, né? Que fazemos parte desse movimento e que possamos tê-los por muitos e muitos anos aí pela frente, né? Vamos aproveitar essa semana na paz do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Rosa, faça a prece para a gente, por favor. Jesus, divino Mestre amigo, incomparável. Gratidão por esse momento de luz, esse momento de aprendizado, de recolhimento e de satisfação, Senhor. Porque sabemos que tudo foi preparado, como sempre é, aqui estarmos, comungarmos a realidade da verdadeira vida, a vida do Espírito, a vida das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, da nossa vontade perante vós, Senhor. A caminhada é longa, nós sabemos, mas aqui estamos para trabalharmos. Esse trabalho é de transmitir a nossa querida irmã, que há de ser esse instrumento em tuas mãos, em nome de Deus, a trazer para toda essa comunidade que aqui está, o amor. O amor que cura, o amor que ensina, o amor que neutraliza qualquer situação desagradável, o amor que restaura, o amor que nos abraça, que nos ama, que é nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Queremos aqui agradecer ao mentor espiritual da nossa querida cidade, ao mentor espiritual dessa casa, ao nosso queridíssimo doutor Bezerra de Menezes, a falange benfeitora do Pão do Sol, do 7 de maio, e cada anjo guardião de todos que aqui se encontram. E os espíritos e as falanges que vieram aprender conosco a começar tudo de novo e a continuar convosco, Jesus. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por essa oportunidade e passamos a palavra para o nosso irmão a dar o início a esse momento santo. Que assim seja, assim, em nome de Jesus, desses irmãos maiores, benfeitores, trabalhadores do bem, vamos iniciar a nossa reunião. E hoje nós temos aqui a nossa irmã Cláudia, que hoje vai fazer essa parte, cumprir a nossa parte, né, do Allan Kardec, né, para que ela possa trazer para nós aquilo que estamos necessitados de ouvir, né, na noite de hoje. Então, vou falar para você. Gente do meu agrado, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a direção espiritual da casa Allan Kardec, a direção também do plano material, pela oportunidade de trabalho. Nessa 56ª Semana Espírita de Garanhuns, que tem esse tema assim, para a gente tão palpitante, espero que todos nós aqui possamos aproveitar ao máximo e que tudo quanto a gente discutir e refletir durante esses dias sirva para a nossa saúde mental e espiritual. Certamente, o tema dessa 56ª Semana Espírita saiu desta frase, né? Parece que
vida atual, algo que a gente fez para fazer despertar essa doença em nós, ou para fazer ela se manifestar, ela está em causas passadas. Eu acho que isso a gente vai ficar ouvindo a semana toda, mas eu preciso, antes da gente entrar no miolo da nossa conversa, eu preciso fazer um rápido passeio por isso. Então, segundo a doutrina espírita e aquilo que a gente professa, as gênesis das nossas doenças estão ali no passado. Toda vez que a gente quebra aquelas leis naturais, as leis de amor que a gente lê ali, estuda no livro dos Espíritos, mais que Allan Kardec, aliás, que é a espiritualidade maior disso, que está gravada em nossa consciência mortal, a gente gera o quê? Um processo para reparar depois, né? A gente gera um desacerto na nossa mente, e a mente gera um desacerto nos demais corpos que a gente tem. Então, toda vez que a gente está em desacordo com as leis do amor, toda vez que a gente ofende uma dessas leis, a gente cria um processo enfermiço para a gente, que em algum momento da nossa caminhada, da nossa trajetória evolutiva, a gente vai ter que sanar, vai ter que curar. Essa seria, então, a gênese das doenças na perspectiva do espírito imortal. Somos imortais, estamos nessa encarnação, mas já vivemos muitas outras vidas. Então, a gente traz um registro, uma folha de serviços e uma folha pregressa também, já bastante grande, né? Então, cada vez que a gente faz isso, em um ponto, aliás, o nosso corpo mental registra isso, arquiva e faz isso aparecer de alguma forma no nosso corpo físico, primeiro no corpo perispiritual, depois no corpo físico. Isso diz a doutrina espírita, mas graças a Deus a ciência também diz isso quando fala das doenças psicossomáticas. Então, os remorsos, a culpa, o ódio, a revolta, os ressentimentos, todos os sentimentos desordenados que a gente guarda na gente durante as muitas e muitas encarnações, vão requerer da gente depois um saneamento disso. A gente adoece por conta disso. No processo de saúde e doença mental, na perspectiva do espírito imortal, nós sabemos que somos energia. Toda energia vibra, né? Tem um campo vibracional. A depender do local que nós estamos, nós recebemos determinadas ondas energéticas e emitimos outras. As nossas ondas energéticas podem ser salutares, ou podem ser viciosas, ou podem ser doentes, a partir daquilo que a gente traz registrado em nosso campo mental. Lembra as muitas experiências que a gente trouxe, os nossos erros, os sentimentos decorrentes desses nossos erros, dessas nossas experiências equívocas que estão gravadas em nós, também são projetadas nos outros. A gente diz a espiritualidade que toda energia que envolve a gente diz quem nós somos. É por isso que alguns espíritos chegam perto da gente. Porque o nosso campo energético projeta aquilo que nós somos por dentro. Tudo que a gente vivenciou e tudo que a gente carrega. Então, essa frequência vibratória tem que estar aqui de acordo com o mundo em que nós estamos. Né? A gente, para formar o corpo físico, é preciso... Como é que se faz? A gente, naquele momento de reencarnação, quando o óvulo encontra, o espermatozoide encontra o óvulo e que está destinado ao espírito, a partir daí já vai se formando aquela simbiose, e aí a gente vai formando o corpo físico, mas ele é feito de toda a matéria que está no orbe que a gente vai morar, vai atuar. Se não for assim, a gente não aguentaria estar aqui, porque a faixa de energia vibracional do nosso corpo tem que aguentar a dureza que é viver no mundo de provas e expiações. Certo? Então, essa frequência vibratória da alma, e aí quando eu falo alma, eu já falo encarnado, né, no espírito encarnado,
corpos físicos que são plasmados pelo corpo mental. Então, a mente desarranjada pelo remorso, pelos complexos de culpa, gerará certas deficiências e fragilidades sobre o corpo e moldará a forma apropriada para a nossa evolução. Essa é a explicação que a gente encontra para as doenças crônicas. Lembra aqueles 47,7 milhões de pessoas que estão doentes? Doenças cárnicas. Estamos todos doentes, né? Porque se a gente não apresenta uma doença kármica, a gente tem sempre um desarranjo mental, sentimental, emocional para resolver nessa vida. Se não fosse assim, a gente não estaria num planeta de provas e expiações. Quem está aqui precisa passar por algumas provas da vida para curar-se. E o processo de doença é uma dessas oportunidades. Então, a doença nunca vai ser um castigo de Deus. Vai ser uma oportunidade de melhoramento. Vai ser uma experiência de cura. O bom é isso, né? É consolador pensar que onde está a origem do mal, está a origem do bem também. De onde se origina a doença, também se origina a cura, no próprio espírito. E aí, depende da gente no proceder das nossas vidas. Quem é que diz isso? Eu? Não, né? O livro Antes do Amor, que é de Emmanuel, de Padre Emmanuel, mas foi psicografado por Chico e por Evaldo, traz bem direitinho isso que eu estou dizendo. Então, uma questão. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Aí Emmanuel vai dizer o quê? O corpo espiritual, o perispírito, é o corpo básico, é a matriz. É constituído de matéria sutil sobre o qual se organiza o corpo de carne. 2. O erro de uma encarnação passada pode influenciar ou influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Sim, a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erroneamente ou erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. E aí a literatura espírita é vasta em dizer que tipo de doença provavelmente se instaurará no corpo físico a partir dos erros passados. Vejam isso em medicina da alma, por exemplo. Então vamos só para deixar clarinho isso aqui para a gente, que a gente vai precisar mais tarde. Existe um espírito, perispírito e corpo. Vamos trabalhar só com outras dimensões, porque há outros autores que falam em outras dimensões, outros tipos de corpos. Mas vamos partir aí. Nós temos um espírito. O espírito é essa consciência imortal que é revestida por um corpo mental, essa centelha de luz que dá origem ao perispírito. Então veja, o espírito não atua diretamente no perispírito, mas no corpo mental. Por quê? Porque espírito, a energia, a vibração é muito grande. E precisaria desse revestimento de corpo mental para poder atuar no perispírito. O corpo mental, por sua vez, vai fazer o molde do corpo físico que apresenta os estados morfológicos e enfermícios plasmados pelo corpo mental a que ele se ajusta. Alguns chamam isso de MOB, né? Modelo organizador biológico, ou seja, é o esboço. É o esboço do nosso corpo físico. A mente enfermiça, presa naqueles sentimentos e precisando reeducar-se, ela vai criar os estados morfológicos, as doenças necessárias para a gente reeducar-se naquele campo que a gente errou em vidas passadas. E aí, onde é? Já que o perispírito a gente não vê, mas o perispírito é matéria,
não conseguiria, destruiria pela a intensidade da vibração. Precisa que o corpo mental faça essa ligação. E depois o perispírito, que ainda é matéria, mas é uma sutileza que a gente ainda não consegue ver, vai então transferir tudo aquilo que você tem, que está no seu perispírito, para o seu corpo físico. Essa é a gênese das doenças, né? A gênese espiritual. O que é o corpo físico? Vocês sabem o que é mata-borrão? Aquele papel, Cláudio sabe, é lindo, né, Cláudio? Mas é porque quem trabalha como eu e ele ainda usa os papéis de vez em quando. Agora não, porque a tecnologia está a nosso favor, mas muitas vezes que a gente ia carimbar papéis, que a gente ia dar certidões, que era através de carimbo, quando a gente enchia ali aquela esponjinha de carimbos com a tinta, às vezes o carimbo ficava transbordando de tinta, e quando a gente colocava assim no papel, manchava. Aí a gente nem conseguia ver, né? Aí a gente usava um papel mata-borrão, que é meio absorvente, faz isso, tá? Rápido para tirar aquele excesso de tinta. Então o corpo físico é esse mata-borrão. É o mata-borrão do perispírito, né? É o mata-borrão que vai absorver e exteriorizar as chagas que todos nós trazemos na alma. Certo? Então isso aqui está aqui em evolução em dois mundos, André Luiz. Então, só recapitulando, resumo. A energia mental proveniente do espírito, dependendo do teor, né, se ela é salutar ou se é tóxica, ela vai gerar imediatamente uma alteração do corpo fluídico, que é o molde do corpo físico, né? E, por sua vez, esse molde, que é o perispírito, vai transferir, vai imprimir essas alterações no corpo físico. E aí causa a doença ou a saúde, a depender do estado mental da gente, nossa vibração mental. Então, os espíritos mais evoluídos, os espíritos que não erram tanto quanto nós, os espíritos que já estão acostumados no exercício da lei do amor, eles têm uma estrutura mental muito mais organizada. Então, difícil, por isso que se diz que não há doença nos mundos ditosos e felizes, né? Porque não há mais essa desorganização mental que faz com que os nossos demais corpos também fiquem desorganizados biologicamente. Certo? E isso para todas as doenças. E agora a gente chega no miolo da nossa conversa. Isso serve para todas as doenças do corpo físico, membros superiores, inferiores, e assim atinge também o nosso cérebro. E aqui, hoje eu trago para vocês uma discussão à luz do Espiritismo sobre o autismo. Quem aqui é mãe de Pera? Mãe de uma criança,
autista em nosso meio tem aumentado ou não, né? Isso se deve a coisas materiais, é claro. Por exemplo, hoje os diagnósticos estão muito mais fáceis do que antes, né? As pessoas têm muito mais acesso às informações. Os organismos de saúde que cuidam da saúde pública estão mais aparelhados para fazer diagnóstico. Então, os diagnósticos são mais rápidos, então é mais fácil. Isso pode ser um dos viés para você responder por que aumentou tanto. Há uma questão prática, uma questão material aí, né? Hoje o nível de conscientização é outro, né? Existem campanhas, Dia do Autista e coisa e tal, para ajudar a gente a compreender, a acolher e conviver com pessoas que têm na verdade, esse espectro, que é o autismo. Primeira coisa para desmistificar, não é doença, viu, gente? Embora o nosso CID coloque lá, aliás, embora eles sejam tratados aqui como dentro daquela linha de doenças mentais, não é. Não é porque o portador de TEA, ele não tem só uma doença, ele tem um transtorno. E quando fala de transtorno do espectro autista, é porque associado ao autismo há um monte de outras condições morfológicas e mórbidas e enfermiças que fazem parte desse diagnóstico. Então, ninguém é diagnosticado com autismo só. O autismo traz com ele outras e outras doenças. Por isso que se chama de espectro. Vamos pensar no arco-íris. Se a gente for lembrar, o arco-íris começa com matizes de cores, né? As mais claras até as mais escuras. Certo? Então, entre o amarelo e o laranja, tem outros tons de amarelo, 50 tons de cinza aqui, né? Que todo mundo conhece. Então, veja só. Então, quando um indivíduo é diagnosticado com um transtorno de espectro autista, ele vai apresentar outras comorbidades junto disso. Então, nunca está sendo tratado só por uma das coisas. Por isso, isso não é uma doença, é um estado. Olha, gente, um estado. Ou seja, a pessoa não vai se curar. Mas estado muda, né? Água no estado líquido muda de estado? Muda. Né? Muda. Se a gente bota para ferver, vai ficar gasoso. Se a gente bota para congelar, né? Então, isso significa que não muda, mas toda uma terapia e a forma como a gente interage com isso pode fazer eles se adaptarem ao meio, pode fazer eles se integrarem melhor. Então, o reconhecimento do valor da presença, o afeto que se coloca aí, junto com as terapias, as muitas terapias que, graças a Deus, hoje tem para auxiliar o portador do transtorno do espectro autista a se enquadrar dentro deste mundo, isso vai fazer com que esse estado dele vá melhorando e ele vá se integrando melhor. Nunca será igual a gente, mas poderá viver muito bem em nosso meio, sem estar recluso. Então, antigamente, o portador de TEA era escondido pelas famílias. Graças a Deus, hoje a consciência é outra. Nós estamos ficando muito melhores e temos reconhecido o valor de ter um TEA na nossa família ou perto de nós. E vocês vão saber porque eu estou dizendo isso mais adiante. Então, o autista, ele vai apresentar esse transtorno no neurodesenvolvimento e vai assim, esse transtorno vai se materializar através dessa dificuldade de interação social, de
tal jeito, apresentado de tal modo. Então, é mais ou menos isso as características. Eu não tenho aqui nenhum conhecimento nessa área científico para poder me aprofundar. Mas o que a gente quer conversar aqui não é a questão, não é a origem material ou biológica, é a espiritual. Isso aqui é só para me situar. Então, autismo em número, que foi o que me fez pesquisar mais. Veja só. Em 1990, nascia uma criança em cada 2.500 crianças com TEA. Em 2004, passou a nascer em cada 166. Em 2018, em cada 59. E um estudo agora no Centro de Diagnóstico de Doenças, Prevenção de Doenças, lá nos Estados Unidos, esse de 2023, disse que em cada 36 crianças que nascem apresentando o transtorno do espectro autista. E aí a gente sabe que tem os leves, os mais moderados, né? E até o autismo clássico, que é o grau máximo, mas apresenta. Esses dados são fornecidos por esse organismo que é dos Estados Unidos, certo? No Brasil não existem dados oficiais. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2010 que dizia que em 2010 no Brasil existiam 2 milhões de autistas. Mas, isso é de 2010. O que tem feito outros países? Tem pegado essa base de dados norte-americana e tem usado para fazer uma projeção do número. Aqui tem acontecido isso. Por exemplo, no IBGE, até o censo de 2022, o censo demográfico, não se havia pergunta nenhuma sobre isso. Mas uma lei, acho que é a 3.370, de 2019, forçou o IBGE a colocar uma pergunta lá naquele questionáriozinho de amostra, que a gente responde quando chega o recenseador. E a pergunta é relativa ao autismo. A pergunta é a seguinte: você já foi diagnosticado com autismo? Veja que pergunta simples, né? Para responder sim ou não. Resultado disso ainda não chegou. Eu fiz outra pesquisa, ainda não saiu. Porque o que acontece no IBGE? Eles fazem as pesquisas e depois eles selecionam, né? Eles vão fazendo por amostra. Aliás, eles vão pegando cada aspecto que eles queriam saber, vão fazendo juntando os dados dele e vão divulgando. Até 2025 vai sair o resultado de tudo. Mas agora, até o mês, a última coisa que tinha divulgado foi de agosto, não tinha isso. Só que o IBGE faz uma projeção com base nesses números aí. E ele diz que, considerando que em agosto de 2022 a população do Brasil era de 203 milhões e 80.653 habitantes, tomando por base essa base de dados deles ali, eles fazem uma projeção de que o número de autistas no Brasil seria 5 milhões, quase 6 milhões. Quase 6 milhões. Como eu digo, repito, não é um dado oficial, mas essa projeção é feita pelo próprio IBGE. Então nós temos muita gente, muitos autistas. E por que é isso? Será que é só para uma questão de reencarnação retificadora? Me perguntei demais isso. Será que essa questão tem marcas do passado? Sim, tem marcas do passado, certamente. Aquilo que a gente viu antes se aplica a todas as doenças. Emmanuel diz aí que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, estejamos nós encarnados ou desencarnados, a nossa vida vai ser um espelho do que a nossa mente armazenou, de todas as nossas experiências que estão guardadas na nossa consciência imortal.
a mente é o corpo deste espírito, dessa consciência imortal. E ali, André Luiz vai falar do cérebro como sendo o ninho da mente. Então, veja, se a mente espelha aquilo que a gente carrega e o cérebro é o ninho, essas doenças vão estar onde? As doenças que estão ligadas ao desajuste do nosso corpo mental vão estar no nosso cérebro. E o autismo é um deles. Mas é só isso? Quais seriam de fato essas causas? Então vamos para a primeira causa que todo mundo, que a gente já meio que já adivinha. Um reajuste, uma retificação do espírito, do caminho que foi traçado pelo espírito até então. Então a gente sabe que existem dois mecanismos. A aplicação da lei de causa e efeito é feita através do mecanismo de ação e reação, né? Então tudo aquilo que toda ação que você pratica, ela volta para você na mesma intensidade com que você jogou para lá. Então isso aqui é bem simples isso, mas simplificando é isso que acontece. Então, tudo aquilo em que eu erro gera para mim uma reação no meu corpo, né? Então, todos os meus equívocos vão trazer para mim uma situação que eu preciso reparar. E aí, no caso dos autistas, são as distonias mentais. O que é uma distonia? É o contrário da sintonia, né? O que é uma sintonia? As coisas estão tudo bem certinho, né? Tudo entrando dentro dos eixos, uma coisa conversa com a outra, está tudo harmonizado. A distonia é a desarmonia disso. No caso autista, é a desarmonia das ondas mentais, né? O desajuste é energético. Então, a vibração do pensamento é um outro. A ciência diz que há uma diferença de fato, há uma diferença material do cérebro do autista para o nosso cérebro. Diz que ele, por exemplo, eles têm mais neurônios, ora viva. Diz que tem mais neurônios, a maior quantidade de neurônios é mais facilidade para pensamento, é mais inteligência e coisa e tal, né? Quantos mais neurônios você utilizar, melhor, né? É como se você estivesse acessando possibilidades de ser. No caso deles, os neurônios desordenados trazem uma certa confusão. Qual seria a outra diferença? O hemisfério norte e sul dos cérebros, do cérebro do autista é diferente do nosso. São menores. E as sinapses, ou seja, as informações que eles transmitem de um lado para o outro, um lado que é muito mais ligado às emoções, o outro muito mais ligado às coisas práticas, as ondas, por estarem sempre em constante movimento, elas causam confusão. Então, dentro disso, tem a hipersensibilidade. A gente costuma ver, por exemplo, muito os autistas taparem os ouvidos, né? Então, eles têm uma sensibilidade para som muito maior. Ou seja, eles percebem muito maior. Então, um barulhinho pequeno para eles é muito mais alto. Então, eles não aguentam, por exemplo, as conversas altas, os locais barulhentos, pessoas falando ao mesmo tempo, porque as informações chegam diferentes para eles, chegam em tempos diferentes. Eles não conseguem processar. O autista precisa, por conta dessa falta de sintonia das ondas mentais, ele precisa selecionar as coisas. Ele precisa organizar. Por isso que alguns têm até aqueles, a gente diz toque pra gente, né? Mas eles têm as coisas bem organizadinhas, as rotinas, ou as coisas, tudo de uma cor aqui, tudo de outra cor ali, e coisa, né? Eles precisam organizar dessa forma, porque chega tudo, para eles, a gente não percebe, ele não percebe o mundo, as coisas, os movimentos, as cores, os sons da mesma forma que a gente, certo? Então, essas distonias mentais vão aparecer através desse
que a gente vem para reparar eles. Mas entender a questão do autismo só por esse prisma é muito pouco. Quem é que diz que é uma questão de reparação dos enganos, dos erros de vida passada? Bezerra de Menezes, ali em Obsessão e Loucura, ele traz isso, até porque até uns 20 anos atrás, autismo estava ligado à questão de loucura, né? Hoje já se separou completamente, não existe, o autista não é louco, o autista não é um doente, é uma pessoa que percebe as coisas diferentes da gente, certo? Ele não tem um mundo à parte, ele está no nosso mundo. Ele tem consciência da realidade, só que ele percebe de uma outra forma, em um outro tempo, certo? E ele organiza essas ideias segundo essa forma que ele tem bem própria, por isso que os diagnósticos de autismo não são o mesmo para todas as pessoas, né? Então, aí, mais uma vez, a ciência espírita vai falar, né? Claro, são indivíduos, individualidades não podem ter o mesmo diagnóstico. Se é o estado, vai modificar-se a partir das experiências de vida que traz esse indivíduo. Então, esse comprometimento de comunicação e interação social, essas ações repetitivas, provém aí dessas distonias mentais que ele traz já de outros problemas, de outras vidas, essa desorganização da matéria mental, certo? Do corpo mental. E aí, esses autistas podem reencarnar, sim, para recuperar-se disso, nesse processo de doença e cura, porque onde, como eu disse anteriormente, na origem do mal está a origem do bem, né? Então, a origem da doença está a origem da cura também. Alguns autores apontam como sendo o autismo, um espírito que reencarna como autista, é aquele que rejeitou a reencarnação, por isso que ele não consegue achar-se no lugar que está. Assim, eu confesso que escuto, mas eu não consigo compreender muito bem isso, uma vez que Allan Kardec mesmo, aliás, o livro dos Espíritos diz que, e outros, de André Luiz, diz que o espírito que rejeita a reencarnação, o que acontece com ele? Há um aborto espontâneo, né? Acontece o aborto e ele volta. Então, não entendo muito bem, confesso que não tive também muito tempo para me aprofundar nisso. E tem outros que apontam como missão. E aí a missão é para quem vai receber, né? Ele vem como um presente para a família que vai receber. E aí, geralmente, onde ele nasce, são pessoas que estão comprometidas com esses erros dele, né? Então, ele é aquele instrumento que vai trazer para aquele grupo familiar e para aqueles que o cercam a oportunidade de exercitar o amor. Qual a razão, então, para o aumento de autistas reencarnando na Terra, além dessa outra questão? Eu fiquei me perguntando, poxa, mas é muito. Está acontecendo muito isso. Nós estamos num período de transição planetária. E aí a gente sabe que muita coisa acontece em função dessa nossa regeneração planetária. E eu fiquei me perguntando se não tinha algo em relação a isso. E aí comecei a fazer leituras. Demorou para achar material nesse sentido. Mas aí eu sou muito teimosa, fiquei procurando até dizer assim, se eu não conseguir encontrar bom material até tal dia, então é porque eu estou pensando errado. Então é porque não existe. Mas aí, é claro, existem aqueles espíritos, e aí isso também já é largo na literatura espírita, que precisam reencarnar pela última vez aqui na nossa Terra, né? No planeta Terra, antes dele se transformar num mundo melhor, num mundo regenerado, para ter mais uma chance de se reeducar e estar e permanecer reencarnando aqui e fazendo todo o seu crescimento nesse mundo. Então, há uma leva deles que estão nessa missão, aliás,
aqui pagando pelos erros. Então, essa visão punitiva tem que ser descartada da nossa mente, até porque a gente sabe que Deus não pune ninguém, né? Eu comecei a fazer as minhas leituras e fui pegando algumas coisas para ajudar vocês a compreenderem como eu cheguei, como eu pensei. A primeira coisa, no livro dos Espíritos tem a questão 798, que diz que os princípios espíritas serão implantados no orbe terrestre entre os anos de 1997 a 2067. Lembra aquelas 3 fases que eles colocam? De tal a tanto ano, coisa e tal. Eu sei que nós estamos nos últimos 70 anos, até 2067, esses princípios espíritas, aquelas leis do amor, né? As leis naturais que a gente vem transgredindo há tanto tempo e que faz a gente adoecer, elas vão estar aqui, ó, implantadas na Terra. A gente vai estar vivenciando na prática até 2067. Emmanuel, naquele plantão de respostas 2, Chico disse: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Isso aí, essa informação está em muitas coisas na internet. Tem inclusive vídeos de Chico falando. Divaldo Franco, numa palestra em 1995, que também tem no site Caminho Espírita, disse que no ano 2025, cerca de 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à crosta terrestre através da reencarnação. E Samuel Gomes, você já ouviu falar de Samuel Gomes? Ele agora, o médico que psicografa, que recebe as informações de André Luiz, ele tem até uma trilogia, tem o Futuro Espiritual da Terra, Checkmate, e tem um outro que é mais novo, eu esqueci o nome. Mas então, no livro Futuro Espiritual da Terra, ele diz: tudo mudará vertiginosamente. As estruturas perispirituais e neuropsíquicas e os próprios recursos da natureza material se tornaram bem mais sutis. A gente sabe disso, né? Cada orbe é constituído das matérias, né? Dos gases, dos elementos, que é possível, dado a sua classificação nessa linha evolutiva. Então, a gente ainda é muito pesado. Mas para se tornar um planeta regenerado, tem que ter uma mudança também na nossa psicosfera. Então, as questões dos gases, as questões da matéria vai ficar muito mais sutil. E o que isso tem a ver com autismo? Alguns autores, e aí eu li Espiritismo e Autismo, uma proposta de acolhimento e terapia mentomagnética, que é um livro agora de uns 8 anos atrás. Ele traz então uma série de espíritos que se dedicaram ao estudo do autismo, falando sobre as transformações da matéria e que serão possíveis a partir do renascimento de autistas no nosso meio. Então, transição planetária e morfologia perispiritual. Ora, a gente sabe que o nosso perispírito é feito do que? Diz aí, Cláudio. Energia, né? De energia. E de onde é que ele abre isso? De onde é que sai essa energia? Da nossa psicosfera. Da nossa psicosfera. Então, tudo que tem no nosso corpo tem na nossa psicosfera. Então, se muda a nossa psicosfera, a constituição do nosso corpo vai mudar, não vai? É lógico. Então, tanto o perispírito, se o perispírito organiza, é uma cópia do nosso, aliás, é o modelo organizador biológico, nosso corpo físico é uma cópia dele. Então, nossa matéria vai ficar mais sutil, né? Tem que haver essa regeneração celular, essa transformação na morfologia, forma, né? Nas formas que
Senhor está aqui, e nas formas dos nossos corpos também. Então, o planeta está em mudanças nas suas estruturas físicas, das mais concretas até a manifestação mais sutil da matéria. E encontram-se nesse mesmo processo as mudanças da matéria sutil organizada para a formação do perispírito. Ô Gláucia, só lembrando que isso aí está no livro dos Espíritos, né? Não é a gente que está dizendo Eu não. vou trazendo para cá também. Então, Transição Planetária e Morfologia Perispiritual. Esse livro aqui, gente, eu acho para quem trabalha, inclusive com passes, é muito interessante. Com a questão de magnetismo, é extremamente interessante, porque ele traz uma proposta para as casas espíritas adotarem para o trabalho com autistas, para ajudar na acomodação dessas energias, das vibrações mentais dele, para deixar eles mais tranquilos, mais prontos para poderem interagir melhor com a gente. Então, o transtorno causado por um vibrato, estou a entender, o corpo físico e a mente, né, o corpo mental, instaura o quê? As distonias mentais. O TEA serviria como um caminho de adequação a padrões vibracionais mentais mais sutis e com a frequência mais alta. Ou seja, como isso? Muitos os espíritos que estão se reencarnando agora com o TEA, eles são espíritos, não são todos. Está bem escrito lá, não são todos, mas tem uma leva de espíritos que são de outros orbes e de orbes mais adiantados que nós. E eles estão reencarnando para fazer essa mudança nas vibrações sutis da mente, para ajudar o nosso corpo físico, esse modelo organizador, biológico, a mudar também. Entendeu? A adquirir outras propriedades, a se expandir, a transformar-se naquele que seria o modelo organizador biológico das próximas gerações. Muitos autistas estão, na verdade, em processo reencarnatório de reestruturação mental para outro padrão de frequência vibrátil. Aí, aquele livro pode trazer muita coisa. Gente, eu li uns 30 vezes. Porque assim, como assim, né? E depois eu comecei a procurar na doutrina espírita se tinha lógica, isso que estava dizendo. E aí, livro dos Espíritos, Gênesis, a gente vai encontrar. Mas eu encontrei um vídeo de Divaldo Franco falando sobre autismo, que eu gostaria de trazer para vocês, e foi o que mais me convenceu. Então, até 2016, tudo que eu encontrava de Divaldo falando sobre autismo, falava da questão de reencarnação retificadoras, né? Da necessidade de passar por essa prova para poder continuar sua evolução. Em 2019, eu encontrei essa entrevista dele. Aliás, eu encontrei agora, publicada agora em 2024, mas a entrevista é de 2019, veja o que é que ele diz. Vamos lá no... Vamos ver, ai, tomada. Pode ir nessa de setinha. Ou no espaço, vá. Não foi, né? Então eu vou voltar. Só um minuto. Deixa eu... Então nós vemos a criança nascer praticamente sorrindo. Filma na internet segurando o dedo do médico. E também algumas psicopatologias que agora não são mais patológicas, são uma certa maneira de ser e de expressar-se. O autismo. Nunca tivemos tanta criança autista quanto hoje. E nunca tivemos diagnose tão fácil para poder demonstrar que muitas crianças tidas como hebefrênicas, a loucura dos jovens, a esquizofrenia dos jovens, são apenas autistas. Lidando com
autismo nesses últimos 5 meses, tenho aprendido com um médico autista equatoriano, o Dr. Juan Danilo Rodrigues, as características típicas. E a definição que deu Joana de Ângeles é uma certa maneira diferente de expressar-se. O autista é muito inteligente, portador de uma grande memória, não olha diretamente aos olhos de ninguém, está sempre de vista baixa e tem as radiações do autismo em vários graus, desde o autista agressivo que se bate na parede, ao imobilizado, até aqueles que têm sintomas de autismo. E um dos sintomas básicos é que o autismo não tem emoção, não ama, não odeia, não tem ciúme, não tem mágoa. É algo neutro emocionalmente. E quando o Dr. Juan me falava dessas características, eu me lembro de um prêmio Nobel de Física que se transformou em película cinematográfica autista. E de extraordinários autistas hoje no mundo, artistas, cientistas, chefes de empresa, que não obstante o autismo, o alto nível intelectual, intelecto moral, porque não tem tendências sexuais perturbadoras. Quando isso ocorre, já é uma outra patologia. No autismo clássico, há uma certa ingenuidade, porque não sentindo emoções, não sente de imediato os prazeres orgásticos. E isso eu fui perguntar aos espíritos, o de que se trata? Porque crianças especiais, com várias síndromes, com retardamento da fala, com esta mobilidade quase insuportável, hiperativas, e eles me explicaram que são esses espíritos de outra dimensão, cujo perispírito é diferente do nosso, reencarnando-se na Terra e produzindo em nosso sistema nervoso simpático problemas, entre aspas, de natureza autista ou certas paralisias cerebrais, para poderem aumentar o número de neurônios, abrindo espaço para, na terceira ou quarta geração, nós termos o biótipo das gerações futuras, que caracteristicamente será mais alto, biotipicamente, mais jovial, sem essas emoções de baixo nível, porque estaremos no mundo de regeneração. Estaremos com o sistema imunológico muito bem trabalhado, porque o autista tem algo de imunologia que não lhe permite determinadas doenças infanto-juvenis e certas infecções na idade adulta. Há um processo imunológico genético e, naturalmente, algumas mudanças de letras genéticas, produzindo desde a infância estados epileptiformes, convulsões prolongadas, como se estivéssemos naquele laboratório do primatas homini para o Homo sapiens, que é o elo perdido que Charles Darwin não encontrou. Porque enquanto a evolução antropológica foi passo a passo, demorando milhões, centenas de milhões de anos, de repente,
No mundo espiritual, como afirma Emmanuel, do A Caminho da Luz, houve esse salto quântico. O queixo se retraiu, a testa, o crânio se prolongou e o biótipo macacoide cedeu lugar aos hominídeos, principalmente da chamada raça de Grimaldi. As raças de Grimaldi. De 3 raças se derivariam os chamados Homo sapiens. Agora, Homo sapiens sapiens. E eu já me atrevo a propor homos virtuais, porque estamos mais no WhatsApp do que qualquer coisa. Aí, gente, tá vendo? Então, aquela ideia que o autista está aqui para reparar, só para reparar erros de vidas passadas, precisa ser repensado por nós. Eles têm aqui também uma outra missão, e a missão deles também é de promover essa mudança nas nossas células, sobretudo nas células mentais, né? Porque para poder dar origem a uma raça humana, a pessoas melhores. Vamos ser mais altos, mais bonitos, mais simpáticos, vocês viram? E tudo isso começa a partir das relações. Então, o que é que ele diz aí? Das relações, dessas ondas mentais que vão formar os novos corpos, né? Então, veja só, vêm, se misturam com a gente e eles vão processando isso lentamente. Vocês sabem que espíritos que vêm e são, e isso não é o caso dos autistas, não, né? Eles vêm com o corpo preparado porque eles precisam também passar por isso. E, ao mesmo tempo, eles vão contribuindo para formar o modelo organizador biológico das próximas gerações, que precisam estar em sintonia com o novo planeta, com o planeta regenerado, com a nova fase do planeta. Então, melhoram-se os corpos porque nossa psicosfera vai ser melhor. Então, precisa se mudar. Eles estão fazendo parte desse processo de mudança. Eles são elementos que estão atuando, que estão aqui trazendo, fazendo, é como se fosse um laboratório, e eles aqui são os modelos que estão sendo remodelados. Quando a gente fala em transição, estou terminando, quando a gente fala em transição planetária, e aí a gente volta, eu fui procurar na doutrina espírita, porque eu fiquei, a primeira vez que eu li o livro, eu fiquei meio perturbada com isso. Será que é? Será que não é? E essa dúvida é salutar. O próprio Allan Kardec manda que a gente desconfie, né? E que vá procurar se convencer disso, que nossa fé tem que ser raciocinada. Então, lá na Gênesis, quando fala em tempos de regeneração planetária, quando o planeta vai evoluindo, eu coloquei regeneração planetária, mas não tem esse nome lá não, mas é a evolução do planeta. Ele diz que é preciso que algumas levas, alguns milhares vão embora e outros vão chegando. E vão chegando de outros orbes mais adiantados para ajudar aqueles que vão permanecer aqui a também se adiantar. Então, para que isso aconteça, é necessário preparar novos corpos em ressonância com as necessidades dos espíritos que irão reencarnar, ou que iriam. Nesse caso, poderíamos entender que aqueles espíritos vindo de outros mundos ou universos, ou se, ao se encaixarem no aparato físico, nem sempre alcançam a adaptação material total para expressar suas capacidades. Lembra das distopias mentais? Você vem de um outro mundo, com outra frequência vibratória e tem que acoplar no corpo que tem outra densidade e outra vibração, outro tipo de vibração. Então, nem sempre isso acontece. Acontece
Então, esse livro é o que eu recomendaria para todo mundo que quer saber um pouco mais e, sobretudo, para as casas espíritas que trabalham com esse atendimento ao público e que tem um público autista. Inclusive na evangelização infantil também. Ele traz uma proposta. No último evento que teve aqui no Kardec com o pessoal da evangelização, tinha alguns livros sobre a evangelização de autistas. Ele traz para passes, para a casa espírita que trabalha com a questão do magnetismo, que ele chama de terapia mentomagnética, que é para ajudar eles a acomodar essas vibrações sutis que estão desordenadas na cabeça dele. E aí ele diz que o magnetismo aí pode ajudar muito. Ele traz toda uma proposta e traz também para a questão da evangelização. Mas aqui é só para dizer que essas mudanças genéticas, a geração do futuro, a nova geração do futuro, vai ter um pezinho, um quê de autismo. Vai ter um quê de autismo. E aí tem alguma amiga minha que até brinca assim, não sei o que lá, um número tão grande de autistas, e eu falando para ela assim, nossa, todo mundo tem um quê de autista. Todo mundo. Os atos repetitivos, a gente chama de toque, mas os atos repetitivos não é uma das características de autismo também? Aí ela brinca com isso, mas não sabia que de fato a regeneração ou a transformação de toda a nossa matéria está sendo ensejada por essa onda de autistas em nosso meio aqui. Então, só para terminar, eu trouxe esse lado aqui, dessa outra função de instauração de uma nova geração de espíritos mais preparados para viverem as leis do amor nesse planeta Terra regenerado, mas a maior e mais importante função do autista aqui é fazer crescer em nós o exercício do amor, certo? A onda de amor que um grupo familiar que recebe um autista é capaz de gerar dentro do seu grupo e fora dele é muito grande. Então, quanto mais famílias recebendo autista, maior vai ser essa onda vai ganhando volume. Então, o que diz em todas as comunicações que nesse livro tem de autismo e espiritismo, eles falam dessa questão da regeneração celular, mas diz que num planeta regenerado só vai viver aqueles que já aprenderam muito sobre o amor e que exercitam ele. Então, a outra função extremamente importante dos autistas é trazer esse apaziguamento para o espírito deles, que estão recompostos, e para os nossos. Toda vez que a gente olha um autista, a gente olha diferente, não é não? Toda vez que a gente encontra um autista, a gente tem um olhar diferenciado. Toca na gente. A gente emana e vibra diferente. E isso tem aumentado muito. Por isso, muita conscientização. Por isso, muito respeito, acolhimento. Por isso que as pessoas estão ficando muito mais dóceis. E por isso que tem aumentado tanto esse número de autistas. Porque ele disse que o autista é para nós a oportunidade de exercitar o amor. O exercício do amor tem muitas formas, mas o aumento deles em nosso meio é fazer crescer em nós a luz que de fato somos e fazer ela expandir. Então, seria uma aposta amorosa de Deus na nossa maturidade afetiva. Nós já temos muita maturidade intelectual, a gente precisa ter a maturidade afetiva. E aí eu me lembro bem de Hermance, nos muitos livros dele, que ele diz que todo o conhecimento que a gente tem sobre espiritismo, vidas futuras, precisa sair da nossa cabeça, passar pelo filtro do coração e se transformar
ano é muito vasto, né? Muito sugestivo. Então, ontem foi da forma que foi, hoje dessa forma, muito ensinamento, muito esclarecimento. E vamos ter por toda essa semana aqui, a gente tem que aproveitar bastante. Cláudio, tem uns avisos, pode vir, tá? Pois não, Cláudio. Palavra sua. Gente, quem estava no Chile, né, nós estamos em todos os dias da semana convidando a todos a participarem do nosso evento que vai ser realizado no Joana de Ângeles no dia, sim, tem que ler toda vez. Dia 19 de outubro, é um sábado à tarde, né, das 15 às 19h10, nós reunimos o grupo de estudo e desenvolvimento da mediunidade, que é da quarta-feira, eu, Elton, Simone, e temos uma pessoa que hoje, e vamos fazer esse primeiro encontro espírita sobre mediunidade com o tema O Despertar da Mediunidade em Nossas Vidas. É um trabalho sobre o básico de mediunidade. Eu só queria esclarecer que algumas pessoas me perguntaram hoje, quando eu cheguei, sobre a questão de inscrição. Não é obrigatório, tá? A gente colocou uma inscriçãozinha para a gente ter mais ou menos uma ideia de eventual público presente. Eu não sei se surpreendido, mas o evento é aberto ao público, todos podem participar, espíritas ou não, porque nós vamos tratar da mediunidade, não, Elton, do básico mesmo. Como o Elton disse ontem, sem o bicho de 7 cabeças, muita gente faz da mediunidade. Você não falou o mais importante, o que ontem você falou. Você é amigo da onça, médico da onça. É que eu disse que a parte mais importante do teu amigo, eu vou ter que dizer, ele mandou, é a parte do lanche. E não é o estudo. Foi só brincadeira, gente. Mas a parte mais importante é o lanche. Brinca. Todos vocês estão convidados, tá certo? Vou repetir, espíritas ou não, médicos ou não, estão convidados para ir na nossa casa participar do nosso evento dia 19 de outubro. O cartaz está ali na frente, nos horários. Tá certo, pessoal? Obrigado. Bem, meus irmãos, é com imensa felicidade, né, que nós recebemos a todos vocês, nós agradecemos aqui a presença de cada um, sintam-se abraçados. Agradeço a presença dos representantes das nossas casas espíritas que estão hoje aqui, né, e vamos continuar por toda essa semana, né, prestigiando a cada dia em uma casa diferente. Esse assunto é doenças do corpo, documento educativo para a libertação da alma, que é muito. Luiz, parabéns pelo tema, muito bom. Vocês estavam inspirados quando receberam esse tema, né? E que a espiritualidade superior possa sempre nos trazer, né, tanto esclarecimento através dessas reuniões que fazemos, né? Amanhã a gente continua, né, com a nossa semana espírita, e eu vou convidar o nosso irmão Fábio para fazer a prece e o convite também para que nós possamos estar lá amanhã. A prece de agradecimento final, fica por conta dele. Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nos dirigimos a vós em agradecimento aos mentores de todas as casas espíritas da cidade, na realização dessa semana que divulga o Evangelho do Cristo através da palavra de cada convidado em suas respectivas casas. Que possamos amanhã dar continuidade a essa acolhida a todos os nossos irmãos no Centro Espírita Paulo de Tarso, e que possamos, em cada noite, colher um pouco dessa luz imensa que esta abençoada doutrina nos proporciona. Assim seja. Em nome de Jesus, esses irmãos, trabalhadores do bem, nos a permissão para encerrar o trabalho da noite de hoje. Que vão em paz, que Jesus nos abençoe.